Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos São Caio, o Papa, mártir, o 28º Papa. O Papa que está atual, penso que é o 313 ou 315. Portanto, este é o Papa que nós hoje celebramos, São Caio, Papa 28º. E vamos nesta Eucaristia lembrar pais, irmãos, cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira, familiares defuntos de Nelson Rosa Silva e avós de Idelina Fragoso. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que reuniste os mais diversos povos na confissão do vosso nome, conceda àqueles que renasceram pela água do batismo a graça de viverem unidos na fé e na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias estavam Pedro e João a falar ao povo, depois da cura do cego de nascença, quando surgiram os sacerdotes e o comandante do templo e os saduceus, irritados por eles estarem a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos que se verificara em Jesus. Apoderaram-se deles e, porque já era tarde, meteram-no na prisão até ao dia seguinte. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé e o número de homens elevou-se a uns 5.000. No dia seguinte, os chefes do povo, os anciãos, os escribas, reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da família dos príncipes e dos sacerdotes. Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: os chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo Nazareno, vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem se encontrara perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim dá muito fruto. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Também estavam presentes os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam-lhe: nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam distantes, apenas uns 12 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhaste agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos outros discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só uma pequena palavra. Nós, na primeira leitura, Pedro e os apóstolos curaram um paralítico à entrada do templo, e toda a gente procurava e fazia vénias a Pedro e aos apóstolos, e Pedro disse: não fui eu, foi Jesus Cristo a quem vós deste a morte. E esta é a atitude de todos os cristãos, de todos os apóstolos. Nós, os apóstolos que se dispersaram na paixão, cada um foi para o seu lado, e depois foi o próprio Cristo que os congregou, e tiveram todos como recompensa o martírio. Todos foram mártires, todos foram martirizados porque não podiam calar aquilo que tinham ouvido, visto e escutado do Senhor. E, portanto, todos foram mártires. E depois, a seguir aos apóstolos, vieram os padres da Igreja, um tempo riquíssimo, e hoje nós estamos a celebrar São Caio, que é desse tempo fabuloso da Igreja, a seguir aos apóstolos, dos padres chamados padres da Igreja. A palavra Caio é um nome muito antigo, portanto, Caio é da família de Caio, o imperador, e, portanto, e as palavras em latim têm significado. Não há nenhum nome que não tenha significado. Portanto, Caio, quando colocava um nome, uma criança chamando-lhe Caio, que se foi perdendo,
era atribuir a uma pessoa fé, coragem, prudência e abertura ao diálogo. Estas foram as características de São Caio, mas no latim a palavra significava um desejo da família de que ele fosse feliz, alegre e contente. Caio, portanto, quando se atribuía a uma criança, a família estava a pensar em ser alegre, feliz e ser contente, bem disposto. São Caio, como Papa, foi um homem de fé, de coragem, prudência e sempre de abertura ao diálogo. Caio nasceu na Dalmácia. Nós hoje nem sabemos onde é a Dalmácia, mas a Dalmácia era um território do outro lado da Itália, onde é a Croácia, mais ou menos a Croácia. Era descendente do imperador, cujo nome também era Caio. E, portanto, a palavra Caio significava o desejo, pelo menos, de ser uma pessoa feliz, alegre e contente. Como outros nomes, por exemplo, Filipe. A palavra Filipe é uma palavra grega que significa amigo dos cavalos. Portanto, e chegou até o nosso tempo. Todos os nomes que nós usamos, Manuel vem desde connosco, Manuel em latim e Manuel em grego. Portanto, mas significa Deus conosco. E por isso é que nós temos tantos Manuéis em Portugal. E todos os nomes têm significados e têm sentido. Não é por acaso. E hoje, às vezes vemos esta gente que vão perdendo a fé e vão também perdendo os valores, o significado das coisas. E às vezes, eu não sei se muitos nomes que se dão às crianças, se os pais sabem o significado. O que é que significa? Porque mesmo nós em terras de imigração temos contacto com muitas culturas e às vezes os nomes nessas culturas têm significado. Quando na década de 90, quando chegaram os ucranianos a Portugal, havia lá um senhor, tinha um nome que agora não vou dizer, e para os ucranianos o nome dele era Cão na Ucrânia. Portanto, soava-lhes, não era esse nome, mas soava-lhes isso, como a nós também soa muita coisa. E, portanto, os nomes têm significado. E São Caio era uma família nobre e, portanto, uma família importante. Por causa da sua santidade, da sua sabedoria e conhecimento, o São Caio foi eleito Papa no dia 17 de dezembro de 1283. E, portanto, muito antes de dar a liberdade à Igreja, como é que este homem se converteu? Foi um Papa extraordinário. No meio das perseguições, organizou a carreira dos eclesiásticos, dos religiosos, porque nós, quando somos ordenados presbíteros, sacerdotes, não somos tem um grau. Primeiro leitor, depois acorde, depois havia no tempo de São Caio, que foi ele que organizou subdiácono, diácono, sacerdote e bispo. E foi ele que organizou esta organização. No tempo de São Caio, havia dentro da igreja vontade de vingar os mártires. Isto é um fenómeno que nós hoje também podemos presenciar. Nós estamos em grupos terroristas e às vezes com uma tendência para o mal, para o terror, e é sempre um perigo. No tempo de São Caio havia, portanto, matavam-se os imperadores, as autoridades, matavam os mártires
E havia grupos de cristãos que se queriam vingar. E portanto imagina-se a igreja, se não houvesse santos, homens, que segurassem esta gente no que a igreja teria dado. Um grupo terrorista. E portanto foi a ação de papas como São Caio que conteve. Na igreja nunca houve a vingança. Mas também, mesmo nos nossos tempos, há muitas mentiras contra a igreja. Por exemplo, a Inquisição é uma mentira piada. A igreja sofreu muito por causa da Inquisição logo naquele tempo. Só que houve gente que se dizia cristão, gente das autoridades, muito cristãos, que faziam a Inquisição. Mas a igreja sofreu muito por causa da Inquisição. E tudo aquilo que se hoje diz da Inquisição é mentira. A grande maioria é mentira. Houve muita gente que sofreu. Como muitas coisas que se dizem hoje da escravatura. Não convém muito falar disso, mas a escravatura, quando vão-se para aí a valorizar a escravatura. São Vicente de Paulo foi escravo. Mas ninguém fala nisso, porque era europeu. Mas foi escravo no Norte de África. A escravatura, sobretudo no mundo muçulmano, que não querem que se diga isto, mas é que teve muita força. O cristianismo nunca colaborou com a escravatura. Só que houve gente dizendo-se cristãos, nobres, que usaram o nome de cristãos para fazer o mal. E a igreja sofreu muito. No tempo de São Caio havia esta tentação de vingar, grupos para vingar. E houve muita gente, pelo Papa não concordar, e deixou a igreja, foi-se embora, porque tinha a solução. E, por exemplo, São Caio é do tempo de São Sebastião. E quando São Sebastião foi martirizado a primeira vez e ficou na arena a esvair-se sangue, e depois os cristãos o recolheram, São Caio foi ter com ele a dizer para fugir de Roma. E São Sebastião não quis, foi-se apresentar ao trabalho. São homens nobres, não se vingou, não procurou caminhos do mal. E nós temos, como cristãos, saber estes acontecimentos e louvar a força desta gente, porque o Espírito de Jesus Cristo é de perdão. Custa-nos muito, estamos muito magoados que tenham... mas temos que perdoar aos inimigos, sobretudo aos inimigos. E São Caio dá-nos essa lição na sua vida. Sendo da família dos imperadores, veio a sofrer o próprio martírio. Não abdicou de ser cristão. Andou a tentar apaziguar aqueles que queriam vingança. Eu não sei se vós tendes ouvido nas notícias, mas, por exemplo, no Brasil, houve um juízes que condenaram para um deputado. Nós, europeus, não entendemos aquilo. Aquilo é de tal forma... E o que é que pode dar aqui? Pode dar isto. Grupos de gente que se organizam para vingar. Não têm o poder. Os juízes têm o poder. E é a mesma coisa que se repete. E lá vieram aqueles juízes justificaram, alguns até disseram que eram cristãos, por serem cristãos. O que é que eu tenho a ver como cristão com aquela decisão daqueles juízes? Graças a Deus, o Bolsonaro fez o indulto, eles estão todos a barafustar, mas para nós europeus, quando nós vimos numa Europa e num Parlamento, por exemplo, Portugal, lembramos que dizem tudo, disseram tudo, partiram tudo, não havia valor nenhum para conservar. Agora, de um momento para o outro, ai daquele que abrir a boca e ofender as suas existências. Não se pode ofender as suas existências. Pode-se dizer tudo, todos os disparates que nós sabemos, por exemplo, a Europa, e por Portugal, todos os valores, tudo foi partido, e lá no Brasil também, mas não se pode. E o mais interessante é que a gente vai sabendo, aquele deputado falou porque os juízes proibiram a polícia de entrar nas favelas.
O que é que ele quer esconder com aquilo? Como é que o deputado não pode falar de um juiz proibir a polícia de entrar nas favelas? Mas pinta-se isto tudo. Mas aquilo que eu queria dizer é que nós cristãos, nem mesmo estes disparates todos, podemos entrar na vingança. A vingança não faz parte do critério cristão. O perdão, o arrependimento, a mudança de vida. E é essa herança que nós temos destes mártires. É essa herança que nós temos da Igreja. E não podemos ter ilusões. Há muita maneira de interpretar. Vós, certamente as televisões portuguesas, quando falarem, pintam aquilo de uma cor, pronto, mas o que é que está por trás? Porquê é que o deputado falou mal dos juízes do Supremo Tribunal? Porque ele proibiu, não sabe bem porquê, porque incitam a discórdia. Sabem que há uma atitude que é quanto pior, melhor. Depois quando tiver tudo embagunçado, tudo impartido, então eu venho com a minha autoridade e reponho a ordem e parece que fica tudo bem. Porque é muito complicado isto. E nós temos um bocado isto no mundo, na Europa, por exemplo em Espanha, aquela ETA, que agora graças a Deus não tem feito, era para se vingarem. A vingança. E alguns diziam-se cristãos. O que é que a Igreja, o que é que os cristãos têm a ver com aquelas atitudes? A ETA, havia gente da ETA que dizia-se cristão. E nós temos que saber, aprender a distinguir o joio do trigo. E esta é a atitude, distinguir o joio do trigo. No tempo do Papa Caio, São Caio, mártir, que foi decapitado em 22 de abril do ano 296, ainda não tínhamos chegado ao ano 300, a ação dele de paz, de serenidade. Mas nós temos que ser livres para dizer aquilo que pensamos e aquilo que... Uma coisa é ter opinião e exprimir a nossa opinião, outra coisa é entrar em atitudes de ódio, de vingança, de guerra, de conflito. Isso não faz parte do cristianismo. E a grande lição de São Caio é esta. Há muita gente que não entende porque é que nós mencionamos tantas vezes os santos. Cada um, na sua época, ensina-nos a viver as propostas de Jesus Cristo. São Caio, que era da família do imperador, não teve benefício nenhum por ter fé e por ser corajoso e acreditar num mundo melhor. Não teve benefício nenhum, absolutamente mundano, benefício mundano. Agora, benefício de Deus, certamente teve muitos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a pesca abundante escrita no Evangelho evoca a abundância da vida, de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa vida a Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo, para que proclamem que só Ele é o Senhor e fora dele não há salvação em nenhum outro. Oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos cidadãos que são presos injustamente, para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar, para que o fruto do seu esforço e persistência resulte em pesca abundante e encontro com Deus, oremos numa só voz. Ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Por todos aqueles que se sentem rejeitados,
e até peçam não ter lugar na sociedade, para que na oração conheçam a presença do Senhor e oremos numa só voz. Ouvimos, Senhor, da eterna glória. Pelos discípulos a quem o Senhor diz, vinde comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comida íntima com ele, oremos numa só voz. Ouvimos, Senhor, da eterna glória. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nós e toda a salvação da Igreja. Oremos. Recebei com bondade, Senhor, as ofertas que vos apresentamos em ação de graças, por aqueles que renasceram no batismo, e concedei à Igreja o auxílio da vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito venha o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição
e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade a nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrareis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos.
Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja todos boa noite e em paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.